De repente, deixa eu dar uma olhadinha aqui na Tá conexão, como é que estão aparecendo as aí? coisas aqui. Bom, vamos ver se conecta e vou aproveitando para falar um pouquinho aqui da Alianças, então. Então, boa noite para todo mundo, quem entrou nessa live com a gente. Essa live é bastante especial, vai ser um tema bastante importante para o terceiro setor, para as ONGs. A Alianças do Bem foi fundada em 2018, mas a gente faz parte de um grupo aí de pessoas dedicadas já há uns 10 anos no terceiro setor. E a gente não tem atendimento direto, a gente funciona como uma ponte mesmo entre as instituições e as empresas parceiras. E aí daí surgiu essa ideia de fazer essa live em parceria com o Francisco para trazer esse conteúdo tão rico para quem é do terceiro setor, para as ONGs que a gente atua. A gente trabalha hoje, ao longo desses anos todos, a gente já atuou com mais de 40 instituições em parceria. Então a gente entendeu que seria o momento de trazer um conteúdo desse bastante importante. Fran, tá Ah, conectado? legal. Tô conectado, tá vendo aqui a mensagem da galera, Sam? Parece que tá, a galera parece que tá vendo bem aí a mensagem, a conexão. Não sei se tem alguma coisa aí ou... Então vamos embora. Deve ser o meu que deve estar travadinho aqui, mas vamos seguindo. Se alguém, se por um acaso cair, as meninas vão avisando, quem estiver assistindo a gente vai Ah, avisando. a Bom, gente vai conhecer o monitorando aí mais terceiro. ou menos com o pessoal, né? Às vezes é o meu celular também, mas acho que então tá rolando bem aí, tá todo mundo te vendo. Bom, Fran, eu Show. conheci você no GRAAC, né? Já tem acho que Sim, uns 8 ou 10 anos. sim. Sou apaixonada pelo seu trabalho, aprendi muito com você sobre o terceiro setor enfim, eu acho que você tem muito para contribuir com as instituições parceiras. Então, acho que agora está com você. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, de você, e aí a gente vai para o tema. Vamos lá, Sam. Obrigado por esse convite. Vou te falar de todos esses momentos de live, organização de live que eu estou esperando. Acho que essa aqui acho que é o que eu te falei outro dia, né? Acho que eu estou ficando, que eu estou mais ansioso para participar. Por isso que eu falei dos 8 episódios da gente, vai ser legal. Esse primeiro, eu acho que a gente dá essa geralzaça aí sobre a parte de filantropia, que é um tema que eu amo fazer. Não sei, tem algumas pessoas que me conhecem, que eu já estou vendo aqui navegando, né? Mas tem algumas pessoas que eu estou vendo que daqui a pouco, né? Não vejo que tem muita, não me conhece ainda, mas eu já tô indo para 12 anos nesse mercado de terceiro setor e passei por todas as frentes, né? Seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica e seja de governo, né? São todas as frentes. Já são mais de 600 instituições que eu já passei, né, em vários formatos. Só que agora eu vejo assim, é um momento que a gente não só do Covid, mas eu acho que também tem um momento é, que a gente está vendo dessa mutação das instituições, né, na parte de captação. E eu acho que agora a gente poder fazer essas lives, fazer os 8 episódios, cada um falar de um tema, e a gente abordar algo que é tão querido, é tão desejado, vamos chamar assim, né, nas instituições da parte de captação. E você é uma pessoa que passou por perto, né, do que eu já fiz durante esses anos, né, desde Rotary, seja com as instituições, seja a GRAAC, seja o que for, né. Então, estou aí para compartilhar. Vamos passar o tema, passar para o pessoal. Acho que falando da visão do terceiro setor, falando da visão pelo segundo setor e falando da visão pelo primeiro setor, né? Que eu acho que é o que o pessoal mais quer, né? E isso é o que a gente vai começar a falar nessas lives aí agora. Tá tudo bem aí, Sam? Tá escutando? Tá tudo. Agora colocou fone de Com ouvido. certeza, acho que maravilha, então. Vamos seguir. Então tá bom. Sam, eu não sei como. Vamos lá, vamos tocar. O que eu queria já começar a falar hoje sobre o terceiro setor, eu A minha, acho que é. a minha conexão não tá tão boa assim, mas vamos embora, eu tô conseguindo. Vou te acompanhando É, e eu vou ver, deixa eu ver se o pessoal que tá vendo, tá tudo bem aí com a conexão? Que aqui pra mim tá ótimo, Sam. Tá perfeito, eu tô te vendo super bem e a minha conexão também tá super de boa.
Acho que a Sam tá caindo aí. Tudo bem, Sam? Acho que a Sam agora está no momento de ajustar lá. A ideia da gente nessa live é como a gente está falando, né? É trazer um pouco da informação da experiência da captação, né, nesses últimos anos. Vamos dizer, já nesses últimos anos foi uma captação de mais ou menos aí de 250 milhões, seja na parte de pessoa física, jurídica e também na parte de... Eu tenho um negócio que uma das lives que eu vou falar é sobre captação física e falar sobre B2B2C, que muito poucas pessoas sabem falar sobre isso, né? Fran, só para avisar que tá tudo em ordem agora, tá? Voltou aqui minha conexão, então vamos embora. Então vamos aí. Então tá, eu acho que era isso. Agora acho que deve estar rolando. Vamos embora. Então, mas acho que está resolvido, isso aí. Então, Sam, eu acho que é isso aí, né? Vamos lá fazer a live. Então, acho que a live aqui é para a gente passar conteúdo, principalmente se a gente conseguir o máximo de instituição abordar, acho que vai ser tema legal pra caraca. As empresas também, a gente está vendo essa onda gigante das empresas fazendo doações, trabalhando com arrecadação. Não sei se todo mundo sabe, mas nesses últimos meses, mesmo de Covid, teve um acréscimo aí de mais de 200% em doações. Uau. Tudo bem que o pessoal, a gente fala assim, cara, momento de Covid, todo mundo sensibilizado tal, e muito relacionado à saúde. Tá rolando doação para tudo, e o que é mais legal, as pessoas vinham na minha experiência durante esses anos de vida, o que eu achei muito legal é que já vinha numa vertente das pessoas começarem a serem mais sensíveis, sensitíveis ao ajuda das ONGs. Essa geração que está vindo mais nova é uma geração que está aí já meio que trabalhando para ser engajada, tá? Então, tanto que elas cobram muito a gente, né? Seja no meio ambiente, seja com ajuda aos próximos, né? Eu vejo minha filha falando com muito sobre negócio também, né? Total, com pets, vejo minha filha falando sobre racismo, sobre política, e é bem legal isso, entendeu? Então, o engajamento dele está sendo maior. Então, o que é muito legal? As instituições, eu falo algo assim, pela passagem que eu tive durante esse período todo, né? Ela tem que sair do idealismo. Tem que sair do idealismo, né? É aquele fator, a pessoa criou uma ONG por um idealismo próprio ou por algum motivo. Às vezes um familiar teve um câncer, ele passou por uma dificuldade, acabou desenvolvendo uma ONG, ou acabou sabendo de alguma causa que era legal por causa da cidade e acabou criando uma parte para fazer educação, para melhorar a educação, favela, a gente vê as abordagens, quanto tem de ações pela favela, tudo. Então tem aquele idealismo gigante. Só que o fator as instituições precisam se tornar mais profissionais. Mais profissionais que eu digo na parte de elas serem mais empreendedoras, serem mais empresárias, trabalhar como empresário, né? Cabeça de empresa. E na parte das empresas, também está sendo muito grande engajamento. Se a gente pegar as 1000 maiores empresas do nosso país, 99% delas já faz algum tipo de ação social. Muitas das grandes empresas, né, grandes bancos, grandes indústrias, hoje ganham 14º, 15º salário de acordo com o engajamento social que ela cumpre dentro do papel dela. Isso eu estou falando da pessoa física. Então a gente está falando que as empresas também têm que começar a trabalhar isso. Então existe uma troca de ferramenta muito interessante, que é a empresa precisa da filantropia e a filantropia precisa da empresa. Precisa da empresa. A empresa precisa aprender a trabalhar com a filantropia para também melhorar o seu negócio. Um dos temas que eu vou colocar aqui numa das lives é falando o quanto traz retorno financeiro, e essa live vai ser na próxima segunda-feira, que é falando marketing relacionado à causa. Que a gente está falando de marketing relacionado à causa, não é só a campanha. As empresas aumentam o seu faturamento. Eu quero dar cases que mostram que, e quando eu falar alguns determinados cases, o que vai ser muito legal é que as pessoas falam, caraca, eu nem me toquei que eu já faço isso, entendeu? Que eu já compro esse produto, que eu já fiz isso. Caraca, aí ela cai a ficha. Aí ela vai entender, porra, minha empresa precisa fazer um trabalho social que melhora meu faturamento, entendeu?
Isso é muito legal. E pelo lado da empresa, da instituição, ela tem que se preparar para saber oferecer esse tipo de trabalho, para oferecer esse tipo de campanha e, primeiro, tem que se profissionalizar. Ela precisa se profissionalizar. Em que aspecto? De prestar contas, que hoje não estão preparadas. Ela precisa, Uhum. num ponto de ela chegar e fazer o quê, na verdade? Na hora que ela estiver lá criando, junto com a empresa, um caminho de uma campanha, quem sabe fazer filantropia é ela, né? O negócio é dela de filantropia. E a empresa está ali para fazer uma soma. Então, o que, que elas precisam fazer? Uma troca de, né, de ajuda, vamos fazer uma ajuda mútua. Um precisa falar sobre a filantropia, o outro precisa entender a empresa e criar produtos novos para ir É. para o mercado, Isso é uma coisa que né? você já falava Então, esse, bastante, né? Eu lembro que na época do GRAAC ainda a gente conversava muito e você falava, as instituições não estão preparadas para oferecer o que elas fazem para as empresas. Elas não sabem como fazer, elas não estão preparadas porque não são profissionais. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com você falando sobre isso. isso, quantos anos a gente está falando? E eu acho que nesse momento de Covid, sabe o que é muito legal? Por isso que voltando à aula do Covid, eu acho que ele antecipou alguns anos de trabalho nosso, entendeu? Eu acho que as pessoas se Uhum. abriram, as empresas se abriram, né? A gente teve ontem notícias, né, de empresas que estão fazendo, mesmo iFood, 30 milhões, né? Você pega o pessoal do Uber que está fazendo corrida de graça para pacientes. Cara, isso aí, se você pensar, já poderia ter feito. E quanto que as pessoas não iam gostar do Uber falando, cara, olha o que o Uber Perderam. faz, entendeu? Entendeu? E agora teve que bater essa água aí alto assim para chegar às pessoas falando, caraca, por que que eu não pensei nisso antes, entendeu? Mas Tenho já que fazer estava aí. alguma coisa. E aí você fala assim, França vem falando, há anos a gente vem fazendo. Cara, teve um período do meu trajeto aí, eu fazia cerca de 50 por mês em empresas, né? Em Brasília, para fazer toda aquela mudança de cenário, quando eu trabalhei em Brasília, é, eu Uhum. cheguei a fazer 32 reuniões em 2 dias e meio para mostrar um cenário novo de emendas Caramba, parlamentares, entendeu? Então, esse é muita conteúdo, na coisa. verdade, esse conteúdo que eu fui buscando pelo lado das empresas, as dificuldades com o voluntariado, as instituições com voluntariado. Cara, o próprio Rotary que a gente conviveu, né, Sam? O quanto que a gente fala de uma instituição como Rotary e a forma como a gente vê as coisas muito Uhum. separadas ainda, né? E o Rotary é uma instituição que, para mim, eu vejo que tem um enorme potencial de angariar recursos absurdos e as pessoas precisam cada vez trabalhar mais e se unir numa comunicação. Sendo que grande parte dos rotarianos são empresários, são pessoas que estão envolvidas, né, no mercado de alguma forma e estão travadas com isso. Então, acho que tem caminho, bastante caminho. Eu acho que Uhum. a gente promover esse encontro, para mim, é uma realização de falar, são esses 8 episódios que eu acho que a gente consegue tematizar. E hoje eu acho que é aquele bate-papo para a gente entender um pouquinho desse cenário, seja para as empresas, seja para as instituições, né? E seja para o cenário momentâneo que a gente está falando de Covid. A gente vê Uhum. eu tive vendo umas notícias, né? Depois eu posso compartilhar para as pessoas. É só entrar no meu Insta, direto pelo direct, me pedir também. Eu tenho uma pesquisa que eu estava vendo hoje de manhã, 6 horas da manhã, eu estava compartilhando com o pessoal. Eu não sei se vocês viram, mas as lives brasileiras são sendo as lives com mais audiência no mundo inteiro. E as lives brasileiras são as que estão mais sendo Caramba, trabalhadas com a parte de captação, de doação, apresentação. arrecadando doação. Você pega para essas lives musicais, elas estão absurdamente, captando absurdamente. E detalhe, ela entra verba pela empresa que está patrocinando aquele artista, que entra pelas grandes empresas de bebidas, etc. Tal. Pelas Entra pessoas, né, que pelas estão próprias. assistindo. Exatamente. Cara, você vê o TikTok e o Instagram agora, você faz a live e você consegue fazer a doação na hora, com a prestação de Na contas hora. imediatamente, entendeu? Então, isso é a pegada que a gente está vendo do terceiro setor. E as entidades precisam se preparar para poder fazer esse trabalho e aprender a captar com isso, entendeu? Principalmente no momento agora que é digital, né? Você vê Sam, quantas palestras eu fui fazer com vocês, palestras Muitas. incansáveis para a gente poder falar, explicar, prestar contas, etc. Que é um caminho que as instituições não estão preparadas para palestrar, para prestar contas e não para ficar falando daquela parte romântica do trabalho que ela faz, porque a parte romântica ela faz uma vez.
A prestação de contas, Uhum. engajamento, etc., pode fazer a cada 6 meses e sempre é uma novidade, entendeu? Então, isso tem E eu assunto, acho que a tem prestação de relevância para conta as é um instituições. assunto que a gente fala muito, né? Que as instituições não sabem fazer, e é onde elas acabam pecando e não conseguindo os parceiros por conta disso, né? Porque a prestação de contas é fundamental para a instituição. Sim, e normalmente a prestação de contas, quando a gente fala prestação de contas no terceiro setor, Sam, cara, é complexo, porque as instituições, o que que elas enxergam como prestação de contas? Aquele plano financeiro para dizer que o dinheiro está entrando de determinada forma. E a gente vai ter um tema que a gente vai falar aqui, um dos dias que a gente vai falar sobre prestação de contas, e a gente vai ver que a prestação de contas não é isso. A prestação de contas, eu falo que é feito sob medida. O que que é a prestação de contas? Por exemplo, em Santander, o foco dela é educação. Por mais que tenha, na época do GRAC, você vê, esse GRAC é saúde. A gente fazia Uhum, um trabalho de prestação de contas para ele sobre educação, que era escola móvel, formação de residentes, né? Os médicos que iam para fora. Então a gente falava muito sobre isso. Era a primeira prestação de contas e a saúde a gente entrava como um plus da prestação do que a gente entregava. E entendi. isso era legal porque o Santander, quando eu ia abordar como GRAC ou qualquer hospital, eu falava, cara, o meu foco não é saúde, meu foco é educação. Então o GRAC estava excluso. Só que quando a gente olha pela captação, pelo formato de prestação de contas de um olhar Uhum. diferente, muda todo o cenário, né? Ou seja, Por você quê? A gente consegue precisa... fazer de acordo com cada parceiro, né? A sua prestação é de acordo com Exatamente. cada parceiro. Maravilha. Exatamente. E a instituição ela precisa entender muito bem cada caminho dela para ela poder entregar o que a outra pessoa, que é o prospect, vamos chamar assim, meu cliente, Quer. né? Por que que eu quer? Por que que eu chamo cliente? Gente, você lembra quantas vezes eu falo isso? Eu quero falar isso para todo mundo. Por Captação favor. nada mais, nada menos que vendas. Quem pensa em captação de recurso, desculpa, cara, vai se formar como vendas, né? Tem caras, pra você ter ideia, na época quando a gente comecei a formar a linha, pessoas na linha de captação, cara, eu fui buscar vendedor. Um dos caras que mais me deu resultado na época era um cara vendedor de sufreste de bar em bar, tá ligado? Nossa. Então, quer dizer, era Ou um seja, cara que era sabia foco. vender. Ele sabia vender. Então era ele que você precisava no time. Exatamente. Então, o que acontece? Só que eu preciso preparar ele, não por um lado romântico, mas eu preciso encaixar ele para o terceiro setor para ele entender o que, que ele vai Agora oferecer. travou mesmo. Que Agora as foi o Fran que pessoas travou. pensam, eu acho que as pessoas pensam que captação é passar o chapéu. E não é, cara. Uhum. Captação é vender um projeto, é vender uma história, vender uma ideia e trazer resultado. Então, não é doação. Captação não é buscar doação. Para mim, a parte de captação é buscar investimento, é trabalhar em paralelo com a empresa e você falar para a empresa o que, que ela vai ganhar te ajudando e o que, que você Uhum. ajudar ela estando com você. Ou seja, é Então, uma esses dois troca, né? lados Não é um sempre vai dá e ser. outro recebe. É uma troca. A empresa também ganha com isso e a instituição ganha com isso. Exatamente. Esse sempre vai ser o Maravilha. grande segredo. Agora, você tem vários detalhes que você tem que trabalhar um por um, que agora, depois dessa live, eu estou fazendo algo diferente, né? Eu vou lançar uma mentoria para a gente fazer, para eu pegar essas ondas, porque muita gente, às vezes, fala, Fran, eu preciso falar com você e tal, e normalmente sempre fiz um trabalho de consultoria. Agora eu resolvi fazer uma mentoria curta, que Uhum. dá os insights corretos para todo mundo, entendeu? Por que isso também eu acho muito legal? Porque às vezes é um gatilho simples que você precisa para trabalhar a instituição e você não precisa investir um caminhão de Muito. dinheiro. Teve gente, né, que eu acho que vai ser legal depois desses 8 episódios, vai entender, que no passado falava assim, Fran, cara, eu tô vendo você bombando, sua equipe bombando, eu quero contratar um cara de captação. E aí muitas vezes eu falava assim, o que que você quer captar e quanto você quer captar? E não sei, preciso captar. Aí eu falava, então, mas eu preciso de uma pessoa. Falei, quanto custa a pessoa? Aí falei, eu não sei. Não O sei. que que é o salário de uma pessoa, né? Então você pega um salário de um cara que é, na verdade, um, um cara de 3 mil, 5 mil, aí você fala, tá, mas quanto ele vai captar? Ah, ele tem que captar 5 milhões. É um cara muito barato, né? Só que você Uhum. fala assim, pô, um salário de 10 pau, 12 pau para um cara ir para uma ONG fazer isso. Só que você pega um cara que vai captar Exatamente. 17 milhões em Brasília, qual é o potencial desse cara? Então, às vezes a gente tem que entender que o profissional, o bom profissional, não tem que estar no mercado só do segundo setor. O bom profissional, ele tem que estar no terceiro setor. Por quê? Ele é uma solução para o segundo setor, ele é uma Uhum. solução para o primeiro setor, isso eu sou prova por causa das emendas parlamentares, o que a gente levou para Brasília. Tem amigos meus de Brasília que eu já vi que estão aqui, e eles podem confirmar para mim aí, para vocês verem. A gente mudou o cenário em Brasília, então quer dizer, com forma de prestação de contas, com forma de
de linha que a gente trabalha com essa linha do governo, né? E de uma maneira super transparente, super forte e assim, dá para alcançar. Só que você tem que planejar dentro da instituição para saber o que pedir. Para uma empresa, você tem que saber o que pedir. E normalmente a gente vai pedir para a empresa qualquer coisa. E ela vai falar assim, tá, o que eu tenho a ver? Não estou para um momento de caridade. Agora pega um projeto onde você fala, cara, eu vou aumentar, vou alavancar suas vendas, você colocando esse formato comigo e parte dessa sua venda revertida para mim. É bom para ela, é bom para a gente, né, como terceiro, e é bom para a sociedade. Por quê? Se você pega uma instituição que presta serviço com algo que foi feito de ganha-ganha, quem ganha somos nós na ponta na sociedade, entendeu? Então, todo mundo ganha, né? E na verdade você diminui até a responsabilidade lá do primeiro setor, né? Porque se eu tenho uma empresa fazendo e eu tenho uma ONG fazendo, eu tenho uma sociedade sendo beneficiada e dependendo menos lá do primeiro setor. Exatamente. E tem uma coisa, Sam, que eu já vi muitas pessoas que falam sobre captação de recursos no Instagram ou em vários lugares falando algo sobre, por exemplo, o benefício fiscal, que são as leis de incentivo. Falando que o governo abre mão de uma parte do imposto de renda ou do imposto para você fazer uma ação social, que a gente vai falar sobre lei de incentivo aqui também. O que eu já antecipo, até para todo mundo entender, o governo não abre mão de nada. Ele não abre mão de nada. Entendeu? Isso é claro. Então, o que é muito legal? Nós, como pessoa física, a gente pode aportar parte do nosso valor por uma ação social. Parte do nosso valor de imposto de renda. As empresas, do mesmo jeito, podem fazer isso. Só que o governo está abrindo mão? Não. Por que não? Porque a grana que ele está mandando é uma grana que era do imposto. É o imposto que ele está pagando. Só que qual é a vantagem nossa, como pessoa física ou jurídica? Eu escolho para onde eu quero mandar. A partir do momento que eu mando, eu peguei parte daquele imposto, que eu tenho autonomia para poder mandar para onde eu quiser e mando. O governo, quando ele coloca lá um resultado dele, quanto foi investido na saúde, quanto foi investido no esporte, ele conta quanto foi investido na educação, exatamente, com algo que você e eu colocamos, entendeu? Legal. Só que quem sai bonito na fita é ele. Perfeito isso, cara, é perfeito isso. A gente se torna olheiro do cara com uma parte pequena, entendeu? E o que é muito legal? As empresas poderiam entender isso, porque ela aporta o imposto, e aí você fala assim, independente de se o governo vai usar bem o dinheiro, não importa, a gente não tem que... Eu sou totalmente apartidário, e eu acho que é o seguinte, o que a gente tem que entender é o seguinte, se eu tenho o poder de usar uma verba que é minha, que é assim, tá na minha mão, que eu posso usar. Então, ou eu fico quieto e mando o governo usar da forma que ele quiser. Só que a forma como estão colocando na internet de que o governo abre mão daquele benefício para a gente, não, ele não abre mão. Ele deixa para a gente escolher, e na hora que a gente escolhe como PJ ou como PF, né, pessoa física ou jurídica, ele conta aquilo como contabilidade dele. Entendeu? Dizendo, ou seja, educação. A gente só está sendo o responsável para dizer para onde vai, né? Ao invés de eu deixar na mão do governo, eu é que digo para onde eu quero investir. Perfeito. Então, ele conta do mesmo jeito com isso. Sam, e a melhor coisa que tem, cara, é a gente poder fazer isso. Só que hoje, infelizmente, 95% basicamente dos impostos ainda vão para o governo. A gente não se utiliza. Isso que eu ia te perguntar. A gente vai ter uma live só sobre isso, mas assim, como é que é? Fala um pouquinho só. As empresas e as pessoas físicas destinam? Não, né? Não. É muito pouco ainda. Grande parte hoje. Se você perguntar mesmo as empresas, tem gente que tem empresa aqui, né? Mesmo as grandes empresas, eu tenho que deixar claro que as grandes empresas, elas estão usando isso na sua totalidade. Mas por que elas estão usando isso na sua totalidade? Né? Do quanto ela pode usar de PRONAC, PROAC, PRONON, todos esses negócios, blá, 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 blá. As siglas da vida. Que depois, na live certa, a gente vai falar sobre isso. Mas o que é legal? Essas empresas usam, mas por quê? Elas entenderam que quando ela usa esse benefício, ela está mostrando para a sociedade que ela fez uma ação social. Não importa se é com o dinheiro do governo ou não, mas ela fez uma ação social. Isso vira material para ela usar como, exatamente, como marketing, responsabilidade social. Por quê? Cara, é a melhor coisa. Eu conheço empresas, e eu já vi uma das empresas das pessoas que estão aqui, eu não vou citar o nome, mas ela está aqui ouvindo a gente. Que a gente chegou para falar com a área de marketing deles, o marketing usava a verba inteira de marketing sem budget, e não sabia sobre lei de incentivo. Quando a gente foi falar sobre lei de incentivo, de um ano para o outro se descobriu que só numa lei ela tinha possibilidade de 15 bilhões de reais de investir. Nossa. Quer dizer, ela pegou a parte de tudo que ela tinha de lei de incentivo,
de budget de marketing, colocou em lei de incentivo, e aquele marketing foi colocado em PDV, em ponto de venda. Então, quer dizer, eu quero que o marketing me faça retorno de venda, e tudo que eu posso fazer institucional, social, eu vou usar a lei de incentivo. Cara, Uhum. perfeito. Só que aí tem um problema. Elas querem fazer isso. Só que aonde a gente tem que aprender, que eu acho que vai ser muito legal nesses 8 aqui. As instituições ainda, por incrível que pareça, não estão preparadas para trabalhar essa prestação de contas de forma que o segundo setor e o primeiro precisa. Cara, Ok. por mais que você usou minha verba de lei de incentivo, cara, como é que isso deu, como é que isso deu resultado para a minha instituição, para a sua instituição, como que isso Uhum. deu resultado para a sociedade, e essa triangulação com o primeiro e segundo setor, quanto que deu impacto? Quando você fala isso, dá um nó na cabeça das instituições, entendeu? Trava. A Mas ela Juliana até fez um precisa. comentário, Fran, que eu achei legal. Ela falou assim: quando você faz a doação direto para a instituição, você também cobra da instituição o resultado, onde ela investiu, como ela investiu. Então tá todo mundo cobrando todo mundo e sabendo o que aconteceu. Então é muito mais fácil do que Exato. você mandar para o governo, não saber para onde voltou e depois ficar sem saber onde foi o seu dinheiro do seu imposto. Quando você destina direto, você acompanha o trabalho lá na ponta, né? Mas muitas Exatamente. vezes a instituição não sabe fazer essa prestação de contas. Então, e aí ela dá um genérico, né? Por exemplo, mesmo instituições como o GRAC, que foi algo que a gente discutia muito lá dentro do GRAC, né? Foram anos para discutir, eles achavam que era fazer, como estrutura como o GRAC, achava no começo que era como fazer, assim, o retorno dele, quantas crianças foram salvas, entendeu? Sendo que Uhum. não, você tem setor para tudo, cara. Você tem o quanto foi salvo, o quanto foi gerado de protocolo, o quanto que os médicos, na verdade, são preparados para serem fazer aquele tipo de trabalho, se a gente está falando aí de ponta, o quanto de tecnologia está entrando, o quanto de tecnologia, essa tecnologia gera resultado financeiro para a instituição. Por exemplo, o GRAC começou a aceitar convênio, né? Aceitava convênio. Então, se entra uma radioterapia, parte disso daí vai ser revertido como convênio, parte facilita. Então, quando você coloca lá uma verba para colocar uma radioterapia ou algo nessa empresa, nessa instituição, o que é legal? Ela fala, cara, foi legal, tô aqui, tô fazendo tanto de Uhum. atendimento, mas olha o quanto me deixou mais sadio, porque hoje eu consigo fazer um trabalho de atendimento particular, né? Então, fazendo esse atendimento particular, eu gero resultado financeiro. Financeiro é captação, entendeu? Uhum. Então, nesse caminho, você começa a fazer a instituição receber muito mais apoio de outras formas, que não é só depender da sociedade, ela começa a ter gás, colocando lenha na fogueira, né? Você vai colocando lenha, aquilo vai alimentando. E a lenha, ela pode vir de vários. Se a gente fosse falar de verdade, todos os pontos que existem para captação, nós teríamos aqui no mínimo até dezembro, toda semana uma live diferente. Assunto é o que não Entendeu? vai faltar, né? Não, né? A gente não pode generalizar uma forma de captação. A captação não é genérica, ela tem vários e eu diria milhares de formatos de captação, entendeu? Uhum. E as instituições necessitam estar preparadas. As empresas precisam entender também como fazer isso para embutir isso na sua empresa, porque é algo que é coberto, hoje cobrado pela sociedade. Né? O Uhum. quanto você devolve para a sociedade? Né? O quanto que você está retornando? Você está investindo em alguma coisa? Então, isso é importante. Essa visibilidade é importante. A Merula acabou de fazer um comentário aqui que eu achei bem legal também. O consumidor cada vez mais vai exigir um impacto social real. Não só promover, né, firulas que acha que está fazendo alguma coisa, mas não, um impacto real mesmo na sociedade. Então, o consumidor hoje ele cobra muito das empresas e ele está muito conectado o tempo todo. A gente vê isso nas redes sociais. Às vezes uma marca faz alguma coisa errada, o consumidor já cai matando, já quer fazer política para a marca não vender mais, enfim. Então, o É. consumidor ele está acompanhando real o que está acontecendo. A Merula é presidente da Abrale. Que legal que ela está aqui, Tá vendo a aqui, gente. Ótimo. Uma outra captadora de mão cheia. legal. Então, o que acontece? O que é muito legal desse formato que até a própria Merula colocou do consumidor, é algo que, assim, a gente está preparado, tem que estar preparado, porque o consumidor, ele tem essa percepção. Para você ter ideia, a gente vai falar também nisso, principalmente amanhã, na semana que vem, no marketing relacionado à causa,
mas uma coisa que é muito legal é assim, 70% dos consumidores hoje, eles buscam um produto que seja engajado. Então, o que que significa isso? Se eu tenho dois produtos numa gôndola e uma ajuda algo, qualquer ação, e outra não, 70% dos consumidores vai escolher. Então, é PDV. Então, a ação social impacta no PDV. Isso que as empresas têm que estar. Então, às vezes, para você ter ideia, a gente fez uma ação em Jaú, onde existia uma empresa que estava com problema de dificuldade de vender tratores de R$1 milhão, essas coisas. Eles vendiam 2 por mês, né? E a gente fez um trabalho de engajamento que engajou os funcionários, os vendedores e tal, e que colocou que 7 mil reais, se eu não me engano, de cada venda seria revertido para o hospital. Cara, ele passou de uma venda para 10, ou de 2 vendas por mês para 10 vendas por mês. A gente está falando de 10 vendas, então ele aumentou no seu orçamento, basicamente, R$8 milhões. Então, quer dizer... Ou seja, ele fez o trabalho dele, ele fez o social, mas ele ganhou também. É uma troca. Cara, justo. Aí a pessoa, quando sabe, fala, nossa, mas ele só mandava 7 mil reais para vocês? Mas, cara, é isso aí, eu acho que vale, entendeu? É uma troca, É isso, né? que é muito legal. Exatamente. Fran, então a gente tem muitos cases, né, para poder falar sobre isso aí nas próximas episódios. Tem muita coisa. Para a gente dar uma adiantada, a Deusitão perguntou assim, as ONGs não estão preparadas. Por quê? Então, foi o que a gente começou na live. Eu acho que as ONGs ainda não estão preparadas porque elas trabalham muito no idealismo. Elas têm que sair. Esse papo, se a gente ficar fechando... Sabe uma coisa que eu vejo? Até em literatura. As próprias ONGs buscam literaturas em próprio terceiro setor. E eu vou te falar, a gente fica procurando o próprio rabo. Isso é o fato. A gente tem que olhar como no mercado do segundo setor. O segundo setor está acompanhando a parte agora Covid. Né? Você vê o Via Varejo. Vocês viram quanto aumentou o Via Varejo? De 150 milhões de acessos dia foi para 900 milhões de acessos dias. Absurdo, né? Para você ter ideia, a Casas Bahia está vendendo 70%, mantendo 70% do seu faturamento de portas fechadas por causa do online. Então, se a gente está falando que é o momento disso, que o segundo setor olha isso, quantas instituições estão olhando para o mesmo caminho nesse momento? Entendeu? Então, isso é o idealismo. É achar assim, eu vou atrás dos caras, né, porque eles estão ganhando dinheiro, só que como? Né? Então, o que eu digo, a gente tem que se profissionalizar nesse aspecto. As entidades precisam buscar soluções que são soluções que estão ligadas ao segundo setor. E colocar em prática no terceiro setor. Acabou. Isso é simples, entendeu? Você tem empresas, como algumas empresas no setor, por exemplo, que trabalham muito bem o voluntariado, né, dentro das empresas. Aí eu vou falar uma outra coisa aqui, que eu coloco um desafio para qualquer instituição que tiver aqui. Né? A gente vai falar sobre voluntariado. Eu acho que tem um tema para a gente falar de voluntariado aqui também. Tem. Então, o que acontece? Só para você ter ideia, Sam, uma pergunta que eu posso colocar para qualquer instituição. Quanto das instituições hoje em dia praticam voluntariado fora da própria instituição? Que, na verdade, não deveria praticar voluntariado dentro da instituição. Por quê? Isso, se a gente pensar na parte de recursos humanos, né, isso pode dar processos, pode criar um grande problema, porque assim, voluntariado pode ser entendido como hora extra. Né? Só que o voluntariado para outras instituições está sendo praticado? Então, como é que eu vou falar de voluntariado para uma empresa se eu não faço voluntariado na instituição? Acabou. Por aí você já vê que eu já estou despreparado. Eu peço voluntariado, mas não sei trabalhar voluntariado. Como é que eu peço algo que eu não sei fazer? Entendi. É complicado. Entendeu? Então, quer dizer, por aí você bate no pé de qualquer um. E isso eu cansei de bater no pé de várias entidades. A partir do momento que eu começo a entender quais as dificuldades que eu tenho para o voluntariado, eu começo a me readaptar, me redesenhar para eu poder trabalhar um voluntariado eficiente. Né? Para você ter ideia, tem gente aqui do Banco do Brasil que está aqui, né? Que eu já conheci. Do Banco do Brasil, a gente passou de voluntariado, números, 20 mil reais que eles doavam do budget de marketing deles. Em questão de 1 ano e meio para 2 anos, a gente passou para 1,5 milhão de captação via voluntariado. Então, quer dizer, como? Cara, absurdo. Por que isso? Porque a gente soube trabalhar. O que a gente fez? A gente entendeu o voluntariado. Simples. Cara, eu não tenho tempo para voluntariado, Sam. Não tenho. A minha forma de voluntariado vou ajudar influencer. Você pega influencer, o cara vai falar para você, eu não sei fazer isso. Me ajuda. O cara tem uma rede de 1 milhão de pessoas. Se você não desenhar o projeto e deixar desenhado, pronto, pra com tudo, com a campanha, fazer, cara, não vai. Aí ele vai até fazer, vai virar uma campanha legal, todo mundo vai entender, mas quanto que vira financeiramente para a instituição? 0. Só que se eu fizer um negócio bem desenhado, entregue, então esse é o lado que eu falo que as instituições precisam se preparar.
sair e entender que ela precisa ralar, precisa trabalhar e trabalha com projetos como o segundo setor trabalha, entendeu? Todos nós aqui trabalhamos, né? O Rodrigo Tem comentou mais assim alguma pergunta também. aí? Não, o Rodrigo fez um comentário que é muito interessante, porque às vezes as instituições não investem. O Rodrigo lá do GRAAC, Rodrigo Berilo, né? Rodrigão, É, tá governo. aí com a gente. Eles não investem em captação de recursos porque acham que é um custo, né? Aquilo que você falou, tá? Quando eu vou pagar para o cara que vai fazer captação de recursos 10 pau, 15 pau, mas e aí? Quanto ele vai trazer para mim de resultado? Às vezes a instituição não pensa nisso, não faz não põe na balança, né? O custo-benefício, e aí acaba não fazendo um departamento ou um grupo de Então, pessoas focado nisso. exatamente. O Rodrigão tocou um ponto aí que é interessante, que tem uma coisa assim, a gente tem formas de entender isso, tá? Para você ter ideia, na época, quando a gente falou do GRAAC, a gente precisou, eu vou falar uma coisa, mas eu vou emendar nesse assunto, só para você ter ideia, como forma de investimento, tá? Um doador chegou lá, a gente achou que ia ser um doador de 5 mil, 3 mil, 2 mil reais, sei lá, era um doador de 100 mil reais. E a gente falou, cara, se você pega um doador, imagina, chega numa instituição, um cara batendo e te dando um cheque de 100 mil reais, você vai aceitar na hora e, Ah, ó, que delícia! Tchau, né? colocar na conta, certo? Cara, pra você ter ideia, a gente pediu pro cara e falou, não, com essa grana, sabe o que a gente quer? Que você compre um carro pra gente de 80 mil reais. O cara falou, como? Hello? Como assim? Eu quero doar 100 e você quer um carro? Né? Mas Fácil. o que foi? Com o carro, a gente convenceu ele e com o carro, na época, a gente conseguiu fazer o quê? Um sorteio via Caixa Federal. O carro Legal. virou mais de R$1 milhão. Uau. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso? Teve instituições, que também está aqui presente, que eu já vi, que acontece o seguinte, tiveram doações de empresa, 20 mil reais por mês, pegou esses 20 mil reais por mês, primeira coisa, vamos investir, vamos colocar dentro do caixa da gente e reduzir custo do mês, 6 meses a menos, né? Custa 50 mil reais, instituição mais ou menos. Cara, pelo menos a gente vai manter aí por 30 meses, 30 mil reais por mês, com esses 20 mil que estão entrando por 6 meses. Esse é o grande erro da instituição. Nesse momento, ele tem que pegar essa verba, investir num profissional, num cara que venha lá para fazer o trabalho, porque ele vai ter 6 meses de folga para fazer o cara como se fosse um vendedor. Prepara esse cara, dá foco e começa a trabalhar na captação de venda. Então, o que você pode fazer muitas vezes? Criar um projeto para uma empresa custear um captador ou algo mas que tem que fazer todo. A ideia é bem Para legal. quê? Isso você faz uma linha, aí você coloca o quê? O que você vai transformar? Para você ter ideia, o presidente da Avianca uma vez, mentira, o presidente da Uinc uma vez, não tenho nem o menor problema de falar da empresa, porque foi fato o que aconteceu e é muito legal o que aconteceu. Eu na mesa com ele perguntou para mim assim, Francisco, quanto você ganha? Eu fiquei meio assim de salário, de responder o salário e tal. Aí eu cheguei e falei, olha, então, né, começamos a conversar, aí ele chegou nesse momento, o pessoal que está aqui do GRAAC vai lembrar disso. Aí ele chegou, eu enrolei, ele falou, se eu te chamar para trabalhar aqui, você vem aqui? Eu falei, dependendo do valor, eu dobro o seu salário. Aí ele falou, opa, a gente está negociando, né? Aí ele falou, então, eu falei assim, você não pode sair de lá. Por quê? Se eu dobrar o seu salário, quem perde é a instituição que está com você. Porque você é um cara que vai lá, faz o trabalho, você vende, estamos aqui juntos. O que eu estou querendo fazer com isso? Eu vou pagar o valor do seu salário para a instituição. Nossa. Só que o que você vai prestar de contas aqui para mim? Você vai prestar de contas o seu resultado. Olha que legal que o cara fez. Muda todo o cenário. Totalmente. Porque a hora que ele postou em mim, ele falou, eu sei que o Francisco vai trazer, o resultado do Francisco é o que eu estou aportando. Então, é o melhor custo-benefício para ele como social. A Avianca, para você ter ideia, quando a gente falou de Avianca, que na época, quando estava o Zé, que estava lá como presidente, o que aconteceu? Ele chegou para mim e ele falou, Francisco, tá bom, eu vou te dar as viagens para Brasília. Só que o retorno, porque para as viagens era o que a gente mais gastava de avião. Tinha um custo alto, que eu tinha que prestar conta. Porque a gente viajava todo mês, eu e o Rodrigo, que está aqui, né? Então a gente viajava todo mês. E o que era muito legal? Quando a gente fazia o trabalho de viagem, que ele dava as passagens pra gente, eu ia prestar contas pro cara, sabe o quê? O resultado que a gente captou em Brasília. Caramba. E ele falava assim, cara, com essas viagens você captou 8 milhões, 7 milhões? Ele falava, caraca, ele falou, você vai precisar de mais viagem? Aí eu falava, então, se a gente precisar, ele falou, o que você precisar? Aí ele doava isso, doava a parte de a gente poder colocar, a gente levava folders, que era um absurdo para fazer frete de avião, né? Tudo de graça. Só que quando eu voltava, ele tinha na ponta do lápis quanto ele tinha investido, por causa de doação de passagem e tudo. Ele olhava aquilo e falou, quanto você captou? O meu resultado era quanto eu tinha captado. Cara, isso é muito legal.
entendeu? As empresas olharem para esse cenário e falar, cara, é uma forma de investimento que é o que ele faz dentro da empresa dele, entendeu? Ou seja, é mais do que, de fato, o quanto ele aportava, né, financeiramente. Era o resultado que você obtinha a partir do valor que ele aportava em você. Isso, ele me obrigava a captar, tá, resultado. porque senão... Exatamente, entendeu? Isso é maravilhoso, entendeu? Foi a mesma coisa que aconteceu com a United, quando a gente ia para os Estados Unidos para conhecer os hospitais, etc, tudo, que eles aportavam para a gente ir para lá e trazer resultado. Então, quando a gente veio, o primeiro resultado que a gente veio lá dos Estados Unidos, que a gente foi conhecer o St. Jude em Memphis, cara, a gente conseguiu fazer uma campanha que era o Grave Seu Nome, que captou quase 3 milhões de reais, entendeu? Em 2 meses e meio, entendeu? Só que o que a gente fez na época que eu conversei com os gerentes? Eu falei, olha, esse resultado é da United. Não, como assim da United? Eu falei, cara, a gente tem que apresentar que a United captou isso pra gente. Por quê? Ele entregou uma passagem, fez a gente ir pra lá, ter um insight, voltamos com o insight, fizemos a captação e completemos o valor que precisava da radioterapia. Esse valor é deles. Quando a gente fez esse formato de prestação de contas, o presidente americano, pela United Mundial, veio para o Brasil para falar, cara, eu vim entender o que rolou, entendeu? Porque até isso foi magnífico, entendeu, na época. Nossa, então são coisas que é muito legal, que é uma forma diferente de se enxergar, entendeu? E esse lado aí, eu volto de novo para a pergunta que teve, que é com relação... O que a gente precisa se preparar como ONG? É exatamente isso. Essa visão, um pouco além do que ela faz, entendeu? Que não é só o material dela do básico, que é falar, eu atendi tantas crianças, atendo tantas famílias, entendeu? Não, cara, qual é o impacto que você causa, entendeu? E como é que isso gira? Quanto que você forma de profissional aí dentro, entendeu? Então, isso tem valor. Tem valor, né? E as empresas querem investir naquilo que é campeão. Você não vê a empresa investindo em profissional que está em quarto, quinto, sexto lugar. Eles investem em profissionais que estão no primeiro, segundo, no topo. E eu, como instituição, preciso me preparar para estar no topo, entendeu? Estar no Esse topo. é um caminho. O Biel fez um comentário bem legal, porque assim, as instituições elas precisam gerar valor para os doadores, né? Exatamente, total. Reconhecimento, tanto que a gente tem uma das coisas que a gente fala sobre prestação de contas e reconhecimento. Cara, é fato. Ele acertou na veia. Quem que é que falou isso? Biel. Biel Santana. Biel do Banco do Brasil, ele sabe o que eu tô falando. Legal, muito bom. É isso mesmo. Ele é o depoimento da outra ponta, né? Olha que bacana isso. A gente está aqui fazendo um conteúdo para as ONGs entenderem o que fazer e ele está dando depoimento da outra ponta. É gerar valor, é reconhecimento, é essa troca mesmo entre os dois. Senão não vai dar certo. E Sam, o que é muito legal, cara, você vê instituições como o banco, como tudo, é assim, e tem um lado que a gente está falando não só do cliente, tem um lado crucial para a empresa, o colaborador. Pra você ter ideia, tem uma pesquisa da Nielsen que mostra que 70%, dá quase 70%, 66% das pessoas querem trabalhar numa empresa engajada. Tem tesão de trabalhar numa empresa engajada, entendeu? Então, as empresas têm que saber trabalhar isso e como trabalhar, entendeu? Esses dias aí teve uma live de um primo nosso, né? Por parte da família hoje da mãe dos meus filhos. E você vê algumas empresas, por menores que sejam na live, né? Cara, é tudo. Então você fala assim, tá ali a live mostrando quanto está sendo captado, as empresas. E é isso, cara. É ter as empresas ali presentes, as empresas participando, a gente prestando. Só que ainda falta um ponto, né? Terminou aquilo, falta a continuidade conseguiu dinheiro, conseguiu comprar, como é que aconteceu, etc. Aí o que a gente precisa fazer? Que aí não é o papel de quem criou a live, aí é o papel da instituição. Volto de novo para nós. Na responsabilidade nossa. De falar o quê? Ele me deu isso, agora eu tenho que preparar toda uma documentação para apresentar para ele, entregar, para ele poder prestar contas para quem, por exemplo, a gente tem aqui 70 pessoas na live, a gente está fazendo uma ação social, amanhã eu tenho que saber quem fez e falar, galera, obrigado por ter tido na live, olha o resultado. Que seja uma foto, um agradecimento, etc. As pessoas não fazem isso, Sam, não fazem. E não, esse monte de live mesmo que você comentou. Esse monte de live mesmo. Muito bacana. Tem lives aí de 3 milhões de pessoas assistindo, arrecadando 700 toneladas de alimento. E depois? Foi entregue? Exatamente. Não foi entregue? Exato. Quem foi beneficiado? As pessoas acreditam que foram, né? Que sim, foi entregue. Só que a gente acredita hoje, que de acordo com a pesquisa que a gente tem hoje mesmo do IDES, tudo, mostra que as pessoas, o primeiro ponto que a pessoa aponta ela não acredita que em ONGs, e segundo, ela não sabe para onde foi o recurso enviado.
Então, quando a gente está falando das pessoas ajudarem, a gente tem que tirar esse pé atrás. E quem que precisa tirar esse pé atrás? A entidade. As próprias Porque entidades. Porque, na verdade, ela vai fazer essa confiança, porque a empresa, na cabeça dela, ela já fez o papel. Eu, como pessoa física, já fiz. Eu fui lá e doei, a empresa já fez. Agora, eu tenho Tô a missão tranquila. de entregar de volta, entendeu? Porque essa entrega de volta vai gerar uma reação, vai gerar uma prestação de contas de volta para a sociedade e vai gerar confiança, que é esse fator. Quando as pessoas falam assim, americano é outra cultura. Desculpa, não é questão de outra cultura, é que americano presta contas. Então ele sabe que o dinheiro foi investido. Então, a nossa cultura aqui não é questão de cultura, é o negócio de chegar, fazer até determinado ponto. Sabe que negócio? Putz, na hora que eu estou finalizando alguma coisa, eu faço uma gambiarra. Cara, aqui não tem que ser feito assim, entendeu? Tem que É o chegar famoso e fazer jeitinho, tudo até né? o final. Cara, tem que fazer até o final. Você vê, eu vou falar um exemplo aqui que você pode confirmar. Vocês faziam doação lá do Rotary, dos grupos, eu fazia de outras. Eu ia lá, eu cheguei a visitar quase 90 Rotaries diferentes. Então acontece, desses Rotaries, quando eu voltava para um Rotary X, eu prestava conta de quantas são, de todos os Rotaries. Eu falava, o Rotary tal, a gente passou por esse, passou por esse, passou por esse. Então, quer dizer, todo o trajeto eu fazia e mostrava para a instituição, para aquele Rotary, não dele, mas o resultado do grupo dele. Do grupo todo. Por quê? É uma obrigação, entendeu? Só que se você pensar, eu tinha uma equipe por trás que me ajudava a fazer isso. Por quê? É insano você fazer isso, entendeu? Mas você precisa. Por isso que a gente passa de uma captação, quando eu comecei lá no GRAC, a gente tinha 40 milhões, depois a gente captou 90 milhões em questão de 4, 5 anos para frente. Então, por quê? Porque você tem uma crescente que você vem trabalhando e mantendo, trabalhando e mantendo, trabalhando e mantendo. Esse é o grande segredo que eu vejo para as instituições na hora de formar e se preparar. Então, eu acho que esses episódios que a gente vai ser um pontinho que com certeza vai dar alguns insights, mas elas, o que vão perceber nesses 8 episódios? Que tem trabalho para fazer, e o que é muito legal? O trabalho está na mão delas para fazer, entendeu? É Isso arregaçar muito as legal. mangas mesmo, né? Cara, a gente vai dar uma mudada de mindset, Mudar eu vou dizer, não só para chavinha. instituições, como também para as empresas, entendeu? Muitas das Legal. empresas que estão aqui participando, algumas já sabem, mas eu acho que muito dos mindset que a gente vai ter, as empresas falam, caraca, eu não pensava por isso, entendeu? Eu preciso criar uma ação social, uma campanha, né? Ô Fran, e a Deusitan, ela fez mais uma pergunta que eu achei interessante. Para a gente ter essa Vamos lá. visão, quanto à ONG, ter essa visão, ela precisa investir em conhecimento e informação dos colaboradores da ONG, para ter essa visão de captação de recursos, enfim, ou obrigatoriamente ela tem que trazer gente de fora preparada? Como é que é? Vamos lá. Boa pergunta. Na verdade, você tem o seguinte, na minha cabeça, todo mundo é captação, todo mundo é vendas. Cara, você está dentro de uma instituição, você tem que pensar, a pessoa tem que estar tão motivada, e quando ela for para casa, ela tem que chamar o vizinho dela e falar, cara, me ajuda, né? Põe um cofrinho lá. Por exemplo, você pega lá, faz um cofrinho de papelão, não precisa ter o seu negócio, sabe? A gente fala no mundo de hoje, o MVP, né? Aquele negócio, menor produto viável, né? Então, quer dizer, pega uma caixinha e fala, eu sou de uma instituição, posso colocar aqui na sua lojinha uma caixinha? Quem quiser colocar moeda, coloque, depois eu passo. Cara, vamos dizer, segundo ponto, quando você fala na parte de captação, dentro de uma instituição, eu volto a dizer o que a gente conversou lá no começo. Tem que ser uma pessoa de vendas. Uma pessoa que tem atitude vendedora, entendeu? Se você não tem esse perfil, ou se a instituição não tem ninguém desse perfil, ou se não vê que não tem ninguém preparado, está na hora de contratar alguém que tem esse perfil de vendas. Ele precisa vender. Só que, antes de contratar isso, você tem que saber o que você vai vender. Né? Planejamento, porque né? Não, detalhe, Sam, você vai visitar uma empresa, a pior empresa que tem, ela tem um mínimo para se pedir, entendeu? Você tem que convencer a empresa. Então, não adianta. Eu já fui em instituição que o pessoal falava assim, eu visitei 20 lojas lá do shopping, ninguém quis fazer nada comigo. Mas você apresentou o quê? Eu apresentei o que eu era, né? Uma instituição legal e para eles me ajudarem. Eu falei, tá bom. Eu vou falar uma expressão que pode parecer chula aqui. Não, mas eu vou falar uma coisa que pode parecer chula aqui. Cara, na boa, uma pessoa que passa 20 lojas, que seja num shopping, ou seja qualquer lugar, e só leva para apresentar o lado romântico, é quase um mendigo. Por quê? Ele vai lá pedindo favor e vai mendigando para os outros. Agora, você leva um projeto desenhado, consistente,
comprovado que aquilo pode dar o retorno financeiro para ir para a loja. Ou pode, por exemplo, você tem 3 lojas num shopping que seja, de roupas. Você pega uma delas, daquelas falando, aqui 15% do faturamento mensal vai para ajudar essa daqui. E olha os nossos resultados aqui dentro da loja, tem um quadro com os resultados já alcançados. Cara, com certeza ele está entrando naquele quadro de 70%. Só que a loja não tem obrigação de saber disso, entendeu? A loja ela pode ter abertura a partir do momento que eu desenho um projeto inteligente para aquela loja, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, quem vai ter essa visão? Uma pessoa que tem a capacidade vendedora. Entendeu? Então, precisa nesse momento. Então, volto a dizer, num momento desse, eu já trabalharia formatos de captação de uma empresa para ajudar a começar a desenhar uma linha de captação. Cara, eu preciso de um captador, preciso contratar, eu preciso de algumas empresas me bancando isso por um período, até ele pegar o meu ritmo, entendeu? E tranquilo, vira um projeto. Ou seja, é de novo voltar na profissionalização para deixar de ficar passando o chapéu todo mês. A Ju também fez esse comentário de novo. Então, quando você profissionaliza, você consegue construir uma estrutura de autossustentável, né? E aí não precisa ficar todo mês, pelo amor de Deus, pedindo dinheiro para bancar. Não, mas você nunca vai precisar pedir dinheiro. Você sempre vai criar novos projetos, entendeu? Aí você pode olhar o mundo, né? Se você olhar o mundo, né? Você fala assim, online até um tempo atrás, eu não defendia. Agora com o cenário do Covid, provavelmente eu vou ter que mudar um pouco o meu racional, mas eu ainda não posso falar isso com certeza, tá? Mas até então não representava de 2 a 4% de faturamento no geral das instituições. Então falar investir no online era meio que furada, entendeu? Nos atuais dias, eu me questiono disso. Eu acho que tem muito resultado que a gente pode trabalhar para online, mas a gente tem que tentar testar as ferramentas hoje em dia, tá? E também precisa o brasileiro sair um pouco dessa curva de declínio que teve para poder se sentir assim, tranquilo para poder fazer o investimento dele via online, né? E tem uma coisa, por mais que seja, a gente tem que parar de pedir doação, a gente tem que pedir uma troca via online, entendeu? O que é uma troca? Eu tenho que entregar algo que seja um reconhecimento, que seja uma forma de colocar esse cara, entregar algo, porque é assim que funciona. Você pega modelos como a Brink, que funciona desde lá de trás, etc. Sempre foi, né? O cara, você fala assim, eu vou tirar seu nome aqui do meu livrinho. O cara fala, não, eu vou continuar a minha doação. Entendeu? Não tira não, deixa aí. Entendeu? Por mais que ninguém vá ver, mas funciona. Então tem várias situações. Por isso que eu tô falando, captação tem milhares. A gente tem que entender qual é a melhor, baseada na realidade da instituição. Por isso que a captação tem que ser muito personalizada, né? Eu, aproveitando só um ganchinho aqui rápido, para você ter ideia, já teve instituições que veio falar comigo achando que estava faturando absurdo. Falaram, cara, eu faturo 600 mil reais com nota fiscal paulista por ano. Legal pra caraca, tal. Aí eu falei, putz, legal, né? Um número impressionante, né? 600 mil reais com nota fiscal paulista, não é? Aí eu falei, cara, mas quanto você custa por mês? Ele, 8 milhões. Quase morri. Não é isso. Então, quer dizer, para ele, aquela nota fiscal não funciona. Por quê? Ele está usando muita energia em algo que não vai custear ele, né? 600 mil reais é quase 1/10 do valor que ele precisa por mês. Então, ele tem que gastar energia para algo que capte muito mais com a mesma energia que ele faz para a nota fiscal paulista, entendeu? Percebe? Então, tem que ser estratégico. Tem mais 2 perguntas. O tempo passa muito rápido, meu Deus. Alguém fez uma pergunta, eu não consegui anotar quem foi. Qual o conselho para quem quer ir para o e-commerce? Eu também não entendi muito bem a pergunta, mas acho que você vai poder dizer melhor. Sim. É que as pessoas acham que tudo leva como ideia e-commerce, mas eu devo estar entendendo que o e-commerce é online, tá? Se a gente pensar para o e-commerce como empresa, que é o e-commerce mesmo, cara, você pode ver que quando você tem formas de fazer captação e doação pelas pessoas usando o seu público, que é muito legal isso, sem você tirar verba. Cara, quem faz muitos isso em lojas tal é a Pets, hoje a Pets, né, aquela grande... Então você vai lá, faz doação, etc. Por parte então ele fica e o online você pode trabalhar muito bem isso. Então, assim, pro lado do segundo setor, você pode pensar como e-commerce. Com o lado do terceiro setor, a gente tem que pensar como captação e como online, né? Doação, vamos chamar assim, que eu não chamo doação, né? Mas é busca de doadores, de investidores via online. Cara, para isso você tem algumas formas. Você tem como criar lojas online, né? Com produtos da instituição. Você tem como trazer
eu falei, acabei de falar, a gente falou um pouquinho disso dos influencers, que eu acho que é uma onda muito legal para se aproveitar, entendeu? Mas você tem que começar a falar a linguagem dos caras, entender qual o cenário, por exemplo, putz, eu sou do interior, quais são os influencers do interior? Cara, troca uma ideia com essa galera, vê o que faz uma campanha. Novamente, faz uma campanha, não faz para eles fazerem, faz, desenha, profissional, entrega, fala, caraca, isso, velho. É esse o caminho, esse eu preciso que você faça, né? Só vai dar a carinha dele. Então, exatamente, entendeu? Então eu acho que entendo que seja por aí, esses caminhos online, tá? E tem uma outra aqui, na verdade são duas, que é do pessoal do Instituto Viva Melhor. O que seria um projeto inteligente e como identificar qual a captação ideal? Talvez você dê um resuminho e fique para a próxima live, que a gente já está quase terminando, mas só para dar um start aí nesse assunto. Cara, na boa, isso daí assim, captação ideal não existe. Captação ideal é aquilo que você tem que olhar, então é fazer realmente a gente tem que fazer uma imersão para dentro da instituição. Então, por isso que acho que a mentoria vai ajudar muito também, porque a gente trabalha e faz uma imersão, fala, enxerga e fala, você não adianta fugir do foco. Tem muitas vezes você quer fugir do foco e você se perde. Aí você começa a fazer uma captação e aquilo não funcionou. Você até captou, mas não resolveu seu problema financeiro. Legal. Isso tem que olhar primeiro. Então, captação não tem uma captação ideal. A captação ideal é aquela que você realmente desenhou e precisa, né? E quanto um projeto inteligente? O projeto inteligente é o projeto que se encaixa, é assim... Ao parceiro que você quer, né? Exatamente. Eu adoro o mar. Adoro o mar. E uma das coisas que eu falo, o surfista quando entra no mar, ele olha e vê aonde está puxando para dentro do oceano, né? Por quê? Em 2 remadas, ele já está lá fora das ondas. Então você fala, como é que o cara chega lá fora? Porque ele pega aquela parte que a gente não pode entrar, sabe? Que é o que está puxando. A gente não pode entrar como pessoas normais, não poderiam. A gente, como surfista, ele entra e gasta pouca energia, vai para lá. O que eu estou dizendo com isso? Que a gente tem que olhar para o mesmo cenário, para o mercado. Não adianta eu tentar fazer coisas que não é o momento, etc. Então, qual é a melhor forma ideal de um projeto? É você entender o que a empresa precisa, o que a pessoa física está querendo escutar, e você vender aquilo que é ideal para ela, entendeu? Ótimo. Aí, nesse momento, você está pegando o quê? Você está pegando aquela vácuo, né? Que a gente chama da vala, aquela vala para chegar na onda que você quer, entendeu? Sem energia, sem gastar muita energia. Se não você gasta muita energia, aí você fala, cara, morri na praia, entendeu? Mas por quê? Você estava indo no lugar que estava trazendo água pro continente, entendeu? Então, tá acabando. Encaixar um com o outro. Fran, a gente ficaria aqui acho que até meia-noite. Acho que as próximas a gente vai fazer via YouTube, para ficar 5 horas falando. Não, mas é isso. Mas acho que é legal essas pitadinhas, a gente vai. Então, assim, eu quero agradecer a sua disposição em fazer essa live com a gente, essa parceria com Alianças do Bem. É muito legal. Esse é um sonho que a gente tem já há muito tempo, de levar esse conteúdo para as ONGs mesmo, porque a gente sabe que elas têm muita dificuldade. E você tem uma bagagem absurda, e você sabe que eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Então, assim, brigadão mesmo. Imagina. Segunda que vem, a gente tem mais um tema super importante, que é marketing relacionado à causa. Quem vai te acompanhar vai ser a Silvia, nossa presidente. A gente vai fazer um revezamento aí, então vai ser bem bacana também. Tá? Então eu conto com quem assistiu a gente semana que vem aqui, e com mais pessoas, e convidem amigos e outras ONGs. E é isso, Fran, deixa o seu agradecimento e desde já meu muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Sam. E vamos gravar a live, a gente deixa a live disponível pra galera e vamos aí pra próxima semana aqui. Estamos já ansiosos já. Não, a gente já tá super ansiosos aqui. Então é isso, Fran, brigadão, viu? A gente se fala, segunda a gente tá junto de novo. Gente, obrigado e vão anotando todas as dúvidas. A gente vai ter mais 7 semanas aí de muito conteúdo bom. Não, e legal, se depois a gente pegar os usuários, a gente vai respondendo aí meio que pelo direct da galera, a gente tenta responder o que a gente não conseguiu responder, tá bom? Maravilha, Fran. Brigadão, viu? Boa noite, gente. Valeu. Obrigada. Beijão pra vocês.